Qualquer momento estaremos online, ao vivo. Estamos ao vivo. Posso entrar? Começamos. Ok. A todos os ouvintes, eu quero mais uma vez, nessa nossa terceira noite, né, dar as boas-vindas a todos que vêm conosco partilhando desses momentos de conhecimento, de sabedoria. E hoje nós temos um dos rabinos mais ilustres da ortodoxia brasileira, o rabino Sami Pinto, que é uma pessoa sensacional, hiper agradável, e nós temos certeza que teremos uma noite de grandes notícias, de grandes informações. E se o rabino me permite, eu gostaria de contar um relato aqui rápido, né? Quando eu fui obrigado a me tornar presidente por esse rapaz que está aqui na administração, Samuel me disse o seguinte: Flávio, você pode fazer o que você quiser na administração, mas não toque em conversão com os Bnei Anussim. Você vai gerar um problema imenso. E aí isso me ficou no cérebro e eu sou movido a desafios, né? Eu, quando me vejo de frente a um desafio, a mão começa a coçar, eu não me contenho, enfim. E aí eu dei início aqui em Natal a um processo de conversa de pé de ouvido com um, com o outro, com o terceiro, com o quarto. E aí, já quase no final do ano passado, nós fizemos um censo. E aí aproveitei o censo e coloquei de forma pública o assunto, né? A regularização da nossa comunidade. E, para minha grande surpresa, a grande maioria dos Bnei Anussim, depois de 40 anos de lutas, de tentativas, eles deram o seguinte depoimento: Flávio, nós, com muita dor que nós tomamos essa decisão, mas nós estamos pensando nos nossos filhos e nos nossos netos. Então, nós resolvemos, sim, optar em nos regularizarmos de acordo com o que nos exigem, pensando nos nossos filhos, no direito deles de poder um dia se tornarem elegíveis para aliar. Eu me lembro que eu disse o seguinte: nós, judeus, nós nascemos com ônus, mas hoje nós temos um bônus, né? Se aconteceu uma catástrofe, como aconteceu recentemente, há 70 anos atrás, na Europa, nós hoje no Brasil, nós temos para onde ir, nós temos esse bônus. Mas vocês, Bnei Anussim, vocês têm dois ônus. Vocês sofrem o mesmo preconceito que nós sofremos e vocês também não são reconhecidos pelos judeus. Então, vocês têm dois ônus e vocês não têm o bônus. Se acontecer uma tragédia no Brasil, o que há de ser de vocês? Então, essa tem sido a nossa luta, né? E daí nós temos optado esse ano por esse painel, a segunda semana, que infelizmente não pôde ser presencial, mas felizmente a tecnologia que hoje nós temos nos permite essa maravilha de nos comunicarmos com o país inteiro, com o mundo inteiro. Nós temos pessoas conectadas em Israel, pessoas conectadas em Portugal, na Inglaterra, acompanhando essa discussão. E então é com grande alegria que nós
conseguimos, né, levar essa discussão ao nível em que ela está colocada, no mais alto nível, levando essa discussão a toda a comunidade judaica brasileira, né? E eu tenho certeza que o senhor é uma das vozes mais importantes nesse processo. Então, eu quero lhe dar as nossas caríssimas boas-vindas e, apesar de o senhor, há poucos minutos, ter conversado conosco aqui antes de nos conectarmos, de que não criássemos as grandes expectativas, mas, infelizmente, não há outro caminho. Os mineiros, sim, têm uma grande expectativa, uma grande expectativa. E eu tenho certeza que essas lutas que são profundas, que vêm do espírito, do fundo do espírito humano, elas são sempre vencedoras. Eu acredito que mais tempo, menos tempo, há de ser resolvido, né? Então, nossas boas-vindas. Eu vou passar rapidamente a palavra para Sérgio Napchan, diretor da Confederação Israelita do Brasil, que gostaria também de dar as boas-vindas ao Rabino Sami Pinto. Sérgio. Muito bem, boa noite a todos. O privilégio de acompanhando o primeiro e a segunda, uma excelente presente, conhece profundamente o tema dos Anusim, parte da aula e compartilhar com vocês. Eu já tive o privilégio de escutá-lo e eu tenho certeza absoluta, podem ter expectativas, porque vocês vão conhecer muitos casos da literatura, da tradição. Eu certeza que o Flávio mencionou. Então, sem muitas palavras adicionais, obrigado pela presença de todos, obrigado, Rabino Sami Pinto, e vamos direto ao assunto. Boa noite a todos. Meu nome é Samuel Gabay e eu que vou moderar essa entrevista, essa sessão com o Rabino Sami Pinto. Me sinto muito à vontade aqui com ele, porque o Rabino Sami Pinto é uma figura carismática, fantástica, um dos grandes rabinos da comunidade judaica brasileira. E além de termos uma origem marroquina em comum, que a gente sempre faz questão de ressaltar, somos sefaradês marroquinos, tanto eu quanto ele. Ele também vinha ser meu xará, o Shmuel, já que é o nome dele em hebraico. Mas, sem mais delongas, muito obrigado a todos que estão aqui, presentes no terceiro dia da Semana de Cultura Judaica do Rio Grande do Norte. Vou apresentar rapidamente o Rabino Sami Pinto antes de passar a palavra para ele, explicando como vai ser a sessão. Depois que eu apresentar o Rabino, eu vou passar a palavra para ele. Ele vai ter de 30 a 40 minutos para fazer uma explanação, para falar sobre o tema dele, que é uma explanação riquíssima, com muitos detalhes sobre a história judaica, a história judia. Depois disso, a gente vai abrir para ele responder perguntas que poderão ser feitas no chat. Pelo decorrer do tempo, talvez a gente não consiga responder a todas as perguntas, a gente vai filtrando as perguntas e vai endereçando elas ao Rabino Sami Pinto. O Rabino Sami Pinto, além de um rabino, ele também é um acadêmico. Ele é PhD em Letras pela USP, ele é bacharel em Economia pela Faculdade de Ciências Econômicas do Rio de Janeiro e ele é especialista em Educação pela Universidade Israelense Bar-Ilan. Entre seus livros, a gente pode citar 3. Maimônides, o Mestre, uma pedagogia ao século XXI. Desvendando o Homem, a filosofia educacional do Maharal de Paraga. Palavras do Rabino, reflexões para o dia a dia, que é um livro fantástico, esse eu tenho e eu posso recomendar a leitura de todos, para todos. Atualmente, ele é rabino na sinagoga Ohel Yaakov. Antes de passar a palavra para ele, falar que ele não é uma pessoa que estuda o tema de última hora. Como vocês podem perceber pelo profundo conhecimento da explanação dele, ele é alguém que estuda a temática há mais de 20 anos. Só para terem uma ideia, no ano de 2002, ele chegou a entregar um estudo para a professora Anita Novinsky, quem não conhece a professora Anita,
foi uma das grandes precursoras acadêmicas do assunto Bineno Sim, dos descendentes de judeus na história do Brasil, e ele entregou um trabalho intitulado O Trabalho Cristãos Novos à Luz da Literatura Rabínica, isso em 2002, para mostrar o tempo que o rabino está envolvido com o estudo da causa. É alguém que tem muito a contribuir e a ensinar a nós todos, e ele vai fazer isso com certeza com muita verdade dentro daquilo que ele acredita e que a religião judaica, a ortodoxia, acredita também. Rabino Baruch Rabá, é um prazer imenso ter você aqui conosco, e a palavra é sua agora, tá bom, Rabino? Boa noite a todos. Antes de mais nada, queria agradecer todas as palavras carinhosas que me foram aqui antecipadas ao presidente da comunidade do Rio Grande do Norte, Flávio Hebron. Quero dizer que eu estive recentemente em Natal, né, para levar minha esposa para passear, e não tive a oportunidade de conhecer a comunidade, né? Porque eu queria realmente passear com a minha esposa, entendeu? Então, eu entro numa comunidade, aí eu já me envolvo naquela agenda que minha esposa me fala, por favor, meu querido, vamos passear um pouco. Então, eu estava passeando, uma cidade muito bonita, calorosa, e agradeço muito o convite e a oportunidade de trazer a luz da Torá para a sua comunidade, para todos que estão nos assistindo. É uma das coisas que eu mais amo de paixão, é estudar a literatura judaica, a Torá. Mais do que estudar, ensinar. E depois, se me sobra um tempo, eu gosto de escrever. Então, faço isso com um prazer enorme e farei todas as vezes que for assim necessário. Senhor Flávio, eu estou sempre à disposição. Queria agradecer também ao meu querido amigo Sérgio Napchan, da CONIB, e com ele cumprimentar todos os líderes, né, das comunidades judaicas da CONIB, espaço esse que conheço bem, que me permite ao debate, me permite expor ideias, ouvir outras, e é um espaço importantíssimo para a consolidação cada vez mais dos valores judaicos em nossa comunidade judaica brasileira. Ao meu xará, Samuel Gabay, que nos une o nome, que nos une às origens marroquinas, né? E que nos une à pauta de hoje. Atendi prontamente o convite, o pedido, e quero cumprimentar já um amigo que conheci faz 10 minutos, que é o Nivaldo, né? Também que está aqui nos assessorando. E eu vou pedir a licença a todos, porque eu tentarei fazer isso de forma muito objetiva, em 30 minutos, uma exposição desse tema, tá bom? Eu vou passar alguns slides, tá? Alguns slides que eu julgo serem importantes para a compreensão deste tema, e eu, acima de tudo, farei isso porque eu acredito muito, tá? Acredito muito que os conteúdos precisam ser trazidos para enriquecer o debate. Eu quero começar contando uma história pessoal minha. Quem sou eu? Eu sou Samuel Pinto Neto. O RG, por questões de segurança, eu mudei, tá? Mas eu sou Samuel Pinto Neto. Este é o meu nome. E meus pais, imigrantes ao Brasil, me colocaram numa escola, e darei o nome da escola, porque a história, além de real, ela é bonita. Eu fui colocado na escola Eliezer Steinberg, na Rua das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, e meu pai achava que aquela escola judaica era um prosseguimento a tudo que ele tinha aprendido no Marrocos. Mas eu, nessa escola, era diferente. Pelo meu nome. Eu era Samuel Pinto Neto.
Minha classe, eu me lembro bem, tinha Schneider, tinha Palatnik. Aliás, sei que Palatnik tem origens também aí na comunidade do Rio Grande do Norte. Tinha Adler, Fishman, mas não tinha Pinto Neto. Aliás, quando havia chamada na sala de aula, todo mundo olhava para mim para saber se eu era judeu. Por quê? Por causa do meu nome. E aí, eu tenho um sobrenome. Eu percebi que eu tinha um sobrenome e fui buscar por que eles me olhavam diferente. Eu queria dizer que eu sou judeu. O meu pai e minha mãe vieram do Marrocos. Meus avós do Marrocos. Meus bisavós do Marrocos. Mas por causa do meu nome, pensavam que eu não era judeu. E aí eu fui entendendo algumas coisas importantes na minha vida. Eu fui entendendo que ser judeu era mais do que um nome. Eu fui entendendo que judeu era mais que um sobrenome. Eu fui entendendo que ser judeu tinha a ver com uma identidade associada à prática judaica. E eu comecei a exercer a minha identidade perguntando aos Palatnik, aos Fishman, aos Rosenberg, escuta uma coisa, sexta-noite você faz kiddush, sábado você vai à sinagoga, e etc, etc. Eu fui vendo, depois eu fui entendendo muitas coisas, a ponto que, com o tempo, meu pai percebeu que tinha que me mudar de escola, e eu mudei de escola. E depois de 40 anos, tive a oportunidade de estar no Rio de Janeiro e fui visitar a diretora daquela escola, que eu, no início, pensava que eu não era judeu, professora Dora, e eu marquei um encontro com ela. Eu, hoje, rabino, e ela, uma senhora aposentada. Eu fui só dar o meu muito obrigado, gratidão, porque ela abriu a escola para mim, para o meu pai, para minha mãe, imigrantes no Brasil, muito bem recebido, e que contei para ela essa história, ela riu tanto e ela se lembrava um pouco de como eu estava sendo olhado diferente pelo meu nome. Mas isso ficou na minha memória e durante meus anos de pesquisa eu conheci a professora Anita Novinsky, em que ela escreve o mito dos sobrenomes marranos. E ela diz o seguinte, que a pesquisa histórica ela parte do princípio dos registros dos processos tribunais do Santo Ofício no arquivo da Torre de Tombo. Esse é o ponto de partida da pesquisa histórica. Lá encontraram 1.819 nomes. Rodrigues aparece 137 vezes, Nunes aparece 120 vezes, Mendes aparece 66 vezes, Cardoso 48 vezes, enfim, não vou reproduzir mais os 1.819 nomes, mas eu queria dizer o seguinte, eu com a professora comecei, num raciocínio talmúdico, a questionar se essa era a pesquisa histórica, eu queria fazer uma contribuição. Por quê? Porque todos esses nomes, segundo as pesquisas, eram nomes que foram denunciados por crime de judaizantes. Ou seja, na minha instigação intelectual, emocional, e porque passei na minha infância algo que me remetia à questão do nome e do sobrenome, eles poderiam definir que houve Inquisição, mas será que aqueles nomes todos eram judeu ou mesmo marranos? Eu questionei, como um bom talmudista, a pesquisa. A professora Anita Novinsky, com aquele charme intelectual que ela tem, e eu me considero um grande admirador e discípulo dela, eu disse, pois, professora, me dê um tempo. Eu quero propor uma outra linha de atuação. A linha de atuação é o seguinte, eu queria trazer a literatura rabínica ao mundo acadêmico. E por que ela é importante?
Eu vou explicar por que Carapuã. Você vai dar relevância às vozes dos perseguidos da época. Os rabinos passaram por isso. E eles eram os grandes escritores, embora não historiadores, embora não para fazer documento de arquivos, eles escreviam para ensinar a Sagrada Torá, e eles eram vítimas e testemunhas da Inquisição. A minha proposta é o que disseram esses sábios. Esta é a fonte que eu queria trazer ao mundo acadêmico e depois para o meu povo. Trazer para o meu povo. Vamos ver, vamos ouvir, não as vozes dos perseguidores. Por quê? Porque aquela pesquisa, e que ela é importante porque coloca de forma cabal que houve uma perseguição, houve mortes, assassinatos em massa, terminaram com o judaísmo sefaradita do Portugal, terminaram com o judaísmo sefaradita da Espanha. Nós tivemos que fugir forçosamente. Viemos ao Brasil, fomos à Holanda, fomos para a Alemanha, fomos para a Turquia, chegamos em Israel, por todos os lugares. Mas a Anita me deu a mão e falou: Rabino, prossiga, me interessa. E foi isso que fiz. Foi isso que fiz. As pesquisas históricas revelam muito dos documentos que reproduziam as vozes dos perseguidores. Mas essa é uma visão incompleta dos fatos, na minha humilde opinião. Por quê? Porque eu queria ouvir os perseguidos. E aí eu queria dizer que toda a Europa vinha sofrendo de uma intolerância religiosa. Os judeus foram expulsos da Inglaterra em 1890. Havia movimento antijudaico na Espanha em 1391. Eu queria dizer que, por causa dessa perseguição em 1391, o nosso amigo Samuel Abravanel, avô do grande rabino Dom Isaac Abravanel, não resistiu à pressão, se converteu ao cristianismo por livre e espontânea vontade. Fato esse documentado no livro do Ben-Zion Netanyahu, falecido pai do atual primeiro-ministro do Estado de Israel, Bibi Netanyahu, um dos maiores autoridades de Abravanel. E ele escreve lá que o avô do rabino se converteu ao cristianismo. E o neto, que escreveu mais de 40 livros, Dom Isaac Abravanel, relata isso. Se eu relato sobre o meu avô, eu fui testemunho de pessoas que se converteram por livre e espontânea vontade ao cristianismo. Aliás, o avô de Dom Isaac Abravanel não se chamava mais Samuel Abravanel, ele se chamou João de Sevilha. João de Sevilha, século XIII. Porém, dessa movimentação, a família Abravanel sai da Espanha e vai para Portugal. Depois eu volto ao Abravanel. Tivemos expulsão dos judeus da França em 1394. Nós tivemos expulsão de Viena em 1421. Nós tivemos expulsão dos judeus da Polônia em 1424. Nós tivemos a expulsão da Espanha em 1492 e a expulsão dos judeus de Portugal em 1496. Eu quero dizer, em que todas as expulsões os rabinos escreveram. A literatura vasta sobre isso. E a academia precisava ouvir, precisava conhecer o que os rabinos testemunharam, escreveram, e isso é importante para a compreensão desta matéria que, muito corretamente, o presidente da comunidade do Rio Grande do Norte traz à tona. Muito correto. São capítulos e precisa de debate, tá certo? Eu, antes de passar, que eu tentarei ser mais sucinto, olha, essa questão da literatura, na minha opinião, ela precisa ser compreendida o seguinte: tem um rabino espanhol, antes de citar esse que está na tela, o nome dele era Rabino Siadia Ibn Danan, família Danan. Ele escreveu, aí, na mesma época, no século XIV, também Espanha,
e foi para a Argélia, ele escreveu o seguinte: a apostasia era uma prática no povo desde a época dos gregos e romanos. Ou seja, essa perseguição que nós sofremos por diferentes mãos. Já sofremos dos gregos, dos romanos, e o que fazer? Como dar a mão para essas pessoas agora? Essa é uma questão recorrente, não é novo. Por isso, a importância de vermos as fontes. Esse rabino que está na tela, Urivash, escreveu o seguinte: recomenda todos saírem do país. Vamos embora daqui. E realmente houve uma circulação de judeus para tudo que é lado. E em seu livro, Responsa, que em hebraico é Sheelot Utshuvot, e está aí na tela, e eu tenho o livro aqui na minha casa, capítulo 11, ele classifica de duas categorias de cristãos novos. Ele viu, ele testemunhou isso. Ele disse, tem uma primeira categoria, que as pessoas gostariam de ter saído do país, mas foram impedidas por questões econômicas e sociais. Praticavam o judaísmo escondido e o cristianismo em público. Ele viu isso. Ele testemunhou. Ele escreveu isso. Mas tinha uma outra. Qual é a outra? Pessoas que aceitaram a nova identidade cristã e transgrediam as leis da Torá. Então era muito difícil, né? Na visão dele, porque ele testemunhava e ele falava, vamos sair. Supostamente, era difícil distinguir um do outro. Vocês precisam entender a psicologia do domínio. A pessoa que se sente dominada, ele, às vezes, eu peço a atenção de todos. Samuel Abravanel, avô do rabino Dom Isaac Abravanel, para se converter ao cristianismo, por que ele fez isso? Porque ele acreditava que as autoridades, o poder, determinava a verdade. Ele vacilou aí. Então, muitos pertenciam à segunda categoria e muitos à primeira categoria. Isso é um fato relatado pelo rabino, que estava sendo perseguido também, e fugiu para a Argélia. O rabino Tzema Duran, essa família Duran é uma dinastia de rabinos. Ele fala, todos os Anussim possuem a garantia de que não se casam com mulheres não judias. E isso já se tornou o conhecimento de todos. E todo anus que retornar ao judaísmo, fazer a techuvá, retorno, temos essa garantia que seus pais eram judeus. E aqui no Boas, volume 2, capítulo 31, aqui atrás também tenho ele na minha biblioteca. De fato, ele testemunhou, ele viu que essas pessoas ficavam fechadas entre eles e casavam entre eles, portanto, eles precisavam só fazer a techuvá, retornar. Aliás, estamos no mês de Slichot, mês de Elul, mês que antecede Rosh Hashanah, eu também preciso fazer techuvá, né? Todos nós precisamos fazer techuvá. Os casos tratados em literatura rabínica. Então, tratamos de apostasia, batismo espontâneo, como é o caso do avô do Dom Isaac Abravanel, conversão forçada, que é o caso dos Anussim, que até ter uma oportunidade de sair, então eles confessavam externamente algo e internamente outra coisa. Tínhamos casos de assimilação em Portugal. É notório que os judeus também se assimilaram em Portugal, também se assimilaram na Espanha, na França, na Inglaterra. Nós temos tudo isso. Agora, a pergunta que tem na literatura é, será que o judeu deixa de ser judeu para ser cristão? Será que há sinceridade ou validade, né, dessas conversões forçadas? Há uma gravidade? Há uma importância? Podemos diferenciar um judeu que optou pela fé cristã para guardar em seus privilégios social e econômico ou para salvar a vida da sua família, enfim? E eu perguntei também, será que os convertidos que estão lá de Portugal são diferentes das demais regiões? Tem um tratamento separado das outras? Podemos distinguir isso? Como foi o encontro dos judeus das diversas comunidades com esses cristãos novos? Nós sabemos que eles foram para a Holanda, por exemplo, foram para a Alemanha. Como foi este encontro? Importante, e eu me dediquei a isto. Abravanel, ele saiu de Portugal, voltou para a Espanha, por uma questão política, que não quero entrar nesse ponto. Ele escreve livros no meio das perseguições, né?
hoje, nós que estamos tranquilos, estamos mal escrevendo um e-mail direito, né? Esses homens escreviam obras no meio da perseguição. É impressionante a magnitude desses homens. E ele, 2 dias antes de 9 de Av, no dia 31/6 de 1942, houve a expulsão dos judeus, apesar da alternativa da conversão forçada ter sido proposta a ele que tinha na memória o seu avô, ele recebe garantias dos reis espanhóis católicos que vai ficar no mesmo cargo, ele resolve sair e opta pelo exílio. Ele vai embora, ele sai do lugar. E Abravanel escreve, talvez isso seja uma questão importante para a gente passar para todos. Muitos dos filhos de Israel largaram a Torá e passaram a servir deuses obra de mão do homem. Mas eles não acreditavam nessas culturas. Tomaram essa decisão para salvar suas vidas e de seus familiares, escreve Abravanel no seu livro Comentário de Devarim. E isso está justamente ocorrendo nos nossos dias na Espanha e na Itália. Não cita Portugal, interessante. Muitos judeus adotaram externamente novas religiões e crenças, mas no íntimo mantiveram a Torá e os seus preceitos. Mas ele confessa, em vão essa estratégia, pois justamente eles foram perseguidos, queimados, considerados hereges e traidores. Ele testemunhou isso, infelizmente. E aí ele escreve, a Torá afirma que buscará de lá o eterno, o Bikashtem Misham. Ou seja, é isso que está ocorrendo com os Anusim, que se converteram ao cristianismo, mas mantiveram o temor ao Deus de Israel. Por outro lado, serviam as outras divindades, para serem bem vistos pela sociedade. Deus promete, escreve Abravanel, que se eles buscarem ele, o Todo-Poderoso, com honestidade e sinceridade, das profundezas do coração, com todo o seu coração e com toda a sua alma, Bechol levavcha, o Bechol nafshecha, Deus irá ao encontro e os salvará. Então, isso é uma questão escrita pelo Abravanel. Ele viu isso. Aquele honesto, aquele que vai realmente em busca de Deus, vai aparecer os embaixadores e vai ser resgatado todos. Mas apenas aqueles que o coração estiver totalmente com Deus de Israel. Não parte dele e a outra com a madeira e a pedra. Entendam madeira e a pedra no momento oportuno, e se tiver perguntas sobre isso, falarei. O rabino Eliyahu Mizrahi, grão-rabino da Turquia, escreve, para os Anusim não é preciso nem banho de mikve. São assemelhados aos conceitos Tinok Shenishba, uma criança raptada por uma família cristã. Mas ele é judeu, mas ele foi raptado. A Inquisição raptou o nosso povo, queimou o nosso povo, perseguiu o nosso povo. Temos a obrigação de resgatá-los espiritualmente e retorná-los ao judaísmo autêntico. Escreveu Rebbe Eliyahu Mizrahi, de novo, rabino que testemunhou, século XV, e ele estava na Turquia recebendo esses Anusim em Istambul, em Esmirna e outros locais. Rabino Yaakov Beirav, em Sfat, responsa Beirav, capítulo 39. Com relação aos marranos que se misturaram entre os povos por mais de 4, 5 gerações, existe uma grande discussão entre os tribunais rabínicos da Espanha e da Argélia. É óbvio. Para os rabinos espanhóis, os Anusim são perfeitos cristãos. Para os da família Duran, são judeus, não precisa nem de conversão. Ora, então, você vê que existe uma jurisprudência diferente do quê? Daqueles que permanecem no lugar e aqueles que estão fugindo, indo para outros lugares. Isso está também publicado na literatura rabínica. Aqui tem uma história na cidade de Sfat que aconteceu com o rabino Isaac Luria Ashkenazi. Ele é o grande Arizal, o rabino que desenvolveu e divulgou a Kabbalah. Eu falo dessa história porque relata que um rabino na cidade de Sfat estava contando sobre o tabernáculo, o Mishkan, era Parashá, que falava sobre como se assava os 12 pães. E a importância dos pães que se levava ao tabernáculo, quando existia, né, o tabernáculo e o grande templo em Jerusalém, era de uma importância tão grande porque aqueles 12 pães significavam o sustento das pessoas, o sustento da família. Diz que uma vez
estava lá um anúncio. Então estava lá um marrano na sinagoga e ouviu o rabino falando. O que ele fez? Voltou para a sinagoga, para casa, e falou para a esposa, olha, no próximo Shabat você tem que assar 12 pães, me dá que eu vou levar para a sinagoga. E assim foi. No sábado seguinte, ele levou 12 pães, deixou lá na sinagoga, rezou o que ele sabia rezar, e o Shamash, que é o secretário da sinagoga, viu 12 pães quentinhos, com aquele cheiro de farinha gostoso, né? Aquela massa quente. O que ele fez? Levou os 12 pães para a casa dele. No dia seguinte, o marrano apareceu na sinagoga, viu que o pão não estava mais lá, ficou todo feliz, Deus recebeu a minha oferta. Passado 2 sábados, 3 sábados, 1 mês, o marrano veio, ficou todo feliz. O secretário, o chamaz da sinagoga, falou, vem cá, você está sorrindo por quê? Não, eu todo dia trago 12 pães e Deus está muito feliz comigo e eu estou muito feliz. Aí o secretário fala para o marrano, escuta, esses 12 pães eu levo para minha casa, seu bobo. Você acha que Deus está feliz contigo, que você traz 12 pães? Quem está feliz contigo é a minha família. Naquele dia, o marrano saiu envergonhado, humilhado. E aí, diz a história, que o Arizal, da Kabbalah, ficou tão sentido uma noite que ele foi perguntar para o secretário, escuta, você tem tratado bem as pessoas? Eu falei, sim, mas por quê? Não, tem alguma coisa, eu não estou passando bem as últimas noites. Pode ser que tem sabe aquela turma que vem lá de Portugal, Espanha, sabe? Tem um aí que fica trazendo pães. Eu falei para ele, então é você. Olha, você está com os dias contados. Você não pode humilhar essa gente. E aí, o destino dessa história, vocês já conhecem, não foi bonito para o secretário da sinagoga. O respeito para esta causa é, acima de tudo, um dever de todos os rabinos e de todos os líderes. O respeito. Qual vai ser a leitura conclusiva? Essa é outra questão. Aqui, em 1534, aconteceu essa história. E essa história está nos seus livros do Ketuvei Arizal. Os líderes da comunidade judaica do Brasil, eu termino, deveriam se espelhar na experiência dos Anusim de Portugal. Também do século XX, na minha opinião. Porque cartas publicadas contendo o diálogo das comunidades judaicas do Porto e de Lisboa com o Rabinado de Israel são de uma preciosidade. Já na década de 40 do século passado, o grão-rabino Yaakov Beir defendeu que os marranos portugueses, se comprovado que eles se casaram entre si, deveriam ser considerados judeus sem necessidade de qualquer reconhecimento formal ou conversão. Tal opinião não era inédita. Se você ler as cartas e vocês viram os slides, o rabino Mizaki da Turquia falou, o rabino Duran da Argélia falou. Então, isso era o início do processo de Belmonte, por exemplo, de Porto, por exemplo, dos Anusim de Portugal, na década de 40. Com o tempo, com o passar, ficou cada vez mais difícil, porque quando eles começaram a estudar, a comprovação da descendência judaica por via matrimonial. Pois é, a ausência de documentos ao longo dos anos. O que fez? O Rabinato de Israel exigiu uma conversão formal ao judaísmo. E assim concluiu o grão-rabino que o rabino Ovadia Yosef, na década de 70, que tinha que fazer conversão. E os Anusim de Belmonte foram reconhecidos como judeus depois de uma conversão formal, coordenado pelo grão-rabino Mordecai Elial, na década de 80. Tudo documentado. Então eu pergunto, vamos criar outro caminho? Esse caminho está aí bem documentado. Sabemos como foi feito lá, e aqui no Brasil não tem por que fazer algo tão complexo. O caminho é simples, é fazer conexão com o grão-rabinato de Israel. É assim que nós tratamos do nosso povo, é assim que nós tratamos da nossa história e documentamos isso. Não ficará na conversa política, ficará na documentação histórica. Aqueles antepassados merecem isso. Merecem um tratamento sério, tratamento documentado, rabinato-chefe de Israel, como foi em Portugal. E eu estive em Portugal. Aliás,
não me recordo quem foi que me convidou, se foi a Federação do Estado de São Paulo ou a CONIB, não me lembro, mas eu não podia ir naquele momento, houve uma viagem de lideranças para Portugal, e eu não pude ir, porque eu tinha casamentos para fazer na minha comunidade, e eu fui depois. E eu estive em Lisboa, Porto e Belmonte. Conversei com a comunidade de lá e depois posso explicar que esse é um caminho interessante. Portanto, os casos de Anusim no Brasil são, na verdade, casos de conversão, na minha humilde opinião, e posso trabalhar isso depois nas perguntas e respostas. E sim, eu vou parar aqui, embora eu tinha mais coisas para falar, mas eu vou parar. Eu queria só dizer que as pesquisas nos Estados Unidos classificam 2 tipos de conversão: a conversão por convicção e a conversão por acomodação. Isso já está documentado também nas pesquisas acadêmicas, né, da demografia judaica da comunidade norte-americana. É muito interessante também ver isso. Em Israel, por exemplo, pesquisas em Israel, 2 tipos de conversão. Qual? Conversão por motivação religiosa e conversão por outros interesses. Portanto, em função do tempo, em função também que eu teria mais coisas para falar, quizás o presidente Flávio me chame em outro momento, mas eu quero dizer e concluir o seguinte: eu, por todos esses anos que estudo a matéria, por todos esses anos que eu convivo com o povo judeu, com a comunidade judaica, com a comunidade acadêmica e com a comunidade religiosa, e com os grandes rabinos do Estado de Israel e outros grandes rabinos de outros locais do mundo, não se pode tratar desse tema senão pela forma como o tema merece. É no Grão Rabinato de Israel. É documentar essa história. Essa história tem registros e podemos continuar registrando. O meu muito obrigado por agora. Termino aqui e fico à disposição das perguntas que vocês desejarem fazer. Rabino, tudo bem? Olha, estamos online com quase 160 pessoas agora simultâneas, certo? Temos aqui mais de 15 perguntas já registradas, algumas objetivas já, certo? A mais básica, eu vou começar com a mais simples, porque eu acho que serve para a compreensão da palestra. As jurisprudências e os autores citados, eles falavam de Anusim. Existe uma diferença entre Anusim e Bnei Anusim? E os autores mencionados, eles se referiam aos Anusim ou aos Bnei Anusim? Só para ficar bem claro isso aqui. Na literatura rabínica, onde o mote do tema, só fala-se em Anusim. O termo Bnei Anusim é um termo recente. Ele não consta da nossa literatura. Portanto, quando foram tratar dos judeus de Portugal, em Belmonte, trataram de Anusim. Não tratamos de Bnei Anusim em Portugal, apesar do processo começar em 1940. O processo de contato com o Rabinato-chefe de Israel antes da fundação do Estado de Israel. O Rabinato de Israel começou antes do Estado de Israel. Então, Rabino Yaakov Meir tratou eles como Anusim. Esse termo, Bnei Anusim, não consta, não tem fundamentação na literatura rabínica. A demanda hoje no Brasil é tratá-los como Anusim e, se em Portugal, já em 1940, processo que demorou 40 anos, presidente Hebron, o senhor Flávio, 40 anos em Portugal. Eu espero que a gente já esteja no 39,5 para acabar mais rápido também aqui no Brasil. Mas tem que ter paciência. Mas eu vou falar uma coisa. Isso é sério. Isso é histórico, mas tem que ser com o Rabinato-chefe de Israel. Esse é o caminho e são Anusim. Eu, com todo o respeito para quem está usando muito o termo Bnei Anusim, revejam, porque enfraquece. Enfraquece a causa. Aproveitando já que o senhor mencionou Portugal, uma das perguntas é: por que o que foi feito em Portugal ainda não foi feito no Brasil?
E o senhor falou em documentação, em carta de rabino, o que falta para os rabinos se mobilizarem nesse sentido? Já fazendo uma pergunta um pouco provocativa, porque não é um assunto novo. O senhor mesmo estuda há 20 anos, e há 20 anos se fala que algo tem que ser feito e ninguém se mexeu. É uma pergunta provocativa. Eu vim do Talmud, eu tô acostumado, e é para provocar mesmo, né? Eu sei que não é pessoal. Olha, eu fui chamado pela CONIB para participar desse diálogo, debate, ano passado. Se esse assunto já está há muitos anos, por pesquisa que eu fiz, porque eu estava no mestrado na USP, fazendo um curso da Anita Novinsky, quando ela mostrou que toda a pesquisa dela era em cima de documento dos perseguidores, eu, na minha inquietude intelectual rabínica, falei, mas professora, então eu vou fazer outro contraponto. Eu quero pesquisar o que foi documentado pelos perseguidos, que só foram os rabinos. E fiz o contraponto. Ou seja, eu não estou há 20 anos envolvido com a comunidade nesse tempo de anuncio. Aliás, quero dizer o seguinte, gostaria de conversar com eles no momento oportuno, por interesse intelectual, e se for decidido alguma coisa pela CONIB, porque eu acho que lá é o endereço que deve-se tomar a decisão. O que eu acho, não tive oportunidade. Aliás, vou fazer um parênteses, conheci 4 que vieram me procurar na sinagoga. 4 que não são do Norte e nem do Nordeste. São da cidade de Santos, em São Paulo, que foram até o Norte e Nordeste fazer um trabalho de conversão. E eu, vocês já estão me conhecendo, documentei tudo. Comigo não tem brincadeira. Essa história merece respeito. Respeito. Portanto, botei o rabinato-chefe de Israel para avaliar tudo que está sendo feito. Então, é assim, temos que trabalhar, na minha humilde opinião, com seriedade, com documentos, com responsabilidade. O destino histórico será definido por nós. O destino da minha família, por mim. Mas o histórico da nossa comunidade, por nós. Então, não estou envolvido com esse assunto do Anuncio há muitos anos. Eu estou envolvido no estudo. Fiz as minhas contribuições no objeto de pesquisa, mas não tive a oportunidade de trabalhar com o sujeito, que talvez é muito mais importante que o objeto. Perfeita sua resposta, Rabino. Agradeço muito. Já que o senhor tocou em um dos órgãos oficiais do Brasil, tem uma pergunta, como você vê a posição dos órgãos oficiais do Brasil em relação ao tema Bnei Anunsim e a conversão dos Bnei Anunsim? Bom, eu acho que eles precisam responder melhor do que eu, né? Porque eu posso responder por mim, né? Eles que respondam. Eu acho que é um tema que deixa eles, vamos dizer assim, envolvidos, mas tem muito, desculpe a metáfora, porque eu sou da academia, então eu gosto de fazer metáforas. Tem muito cabelô de plantão. Tem muito cabelô de plantão vendendo solução. E eu, em respeito a essas pessoas que nem conheço, não conheço eles, não sei quem são, não sei. Eu falo com a minha mais sinceridade da alma e da minha intelectualidade. Essas pessoas precisam de respeito. Essas pessoas precisam dar a mão, mas precisa documentar. E precisa receber, na seriedade da história do tema, o aval rabínico do Estado de Israel, o Rabinato do Estado de Israel. Nós temos que documentar. As pessoas que passarem vão sentir uma leveza, vão sentir elevadas, porque a história merece. E, Rabino, qual a corrente judaica que o senhor acha que está mais preparado para lidar com os judeus Anunsim? Ainda, complementando a pergunta, que é mais ou menos correlata, como a linha ortodoxa vê a figura de rabinos que promovem conversões que não são aceitas pelos órgãos oficiais? São 2 perguntas.
Órgãos oficiais da onde? Só para me entender. Do Brasil, de Israel. Tá. Bom, você está conversando com um rabino que é acadêmico. Então, assim, esse negócio de linha ortodoxa, para mim, linha é de costura. Não existe linha ortodoxa. Não existe. O judaísmo é um só. É o judaísmo autêntico. Então, eu respondo por aquilo que eu estou conectado há 5.781 anos. Eu não respondo por algo que surgiu no século XIX. Eu respondo por uma tradição milenar, por uma literatura vasta. E eu sei que os Anusim, que eu conheci em Portugal, eles querem isso. Eles querem as fontes sefaradi autênticas, originais do seu passado. Isso que eu sei. Agora, como é que cada um recebe? Eu não sei. O que eu faço, conversão é um capítulo da literatura rabínica, é do judaísmo. Eu pego o aval do Rabinato-chefe de Israel. Assim é o procedimento que deve ser seguido no Brasil. Nós queremos tirar temas dessa profundidade e levar para onde? Eu acompanhei algumas sugestões anteriores no próprio Congresso que discordo. Minha posição é diferente. É levar para o Rabinato-chefe de Israel. É lá que essa história precisa ser dignificada em respeito à memória dos que foram e os que estão lutando hoje. Eu pergunto a você, Samuel, e ao presidente Hebron, se o rabino Isaac Aboab da Fonseca ficasse do meu lado, rabino, você já sabe o meu nome agora, Samuel Pinto Neto, porque Aboab da Fonseca também vão pensar que ele não era judeu, né? Porque Samuel Pinto Neto não pensaram que eu era judeu. O que o rabino Isaac Aboab da Fonseca faria? Eu tenho escritos do rabino Moshe de Aguilar, todos eles em Recife. Você acha que Samuel Pinto Neto está falando diferente de Isaac Aboab da Fonseca? Você acha que Samuel Pinto Neto está falando diferente de Moshe de Aguilar? Não. Eu diria aos Anusim, tenham calma, procurem o Rabinato de Israel. Não vão atrás de tangentes, não procurem outras alternativas, porque a história de vocês não merecem isso. Merece dignidade, respeito, e o Rabinato-chefe de Israel é o órgão que tratou em Portugal e funcionou. Eu não sei por que a gente está procurando resolver isso na política. Isso se resolve na literatura rabínica. Tá, mas se o senhor enxergaria alguma solução para a questão Anunci no Brasil dentro de uma perspectiva ortodoxa? Sim, o que seria necessário e, se não, o porquê disso? Eu vou repetir, perspectiva judaica. Eu não vou aceitar esse título ortodoxo, Okay. Impuseram para mim. Eu não pedi essa classificação. Aliás, reformista, massorti, ortodoxo, isso aí não foi... surgiu no século XIX, sim, mas a gente tem 5.781 anos de história. Eu não pedi esse título de ortodoxia. Eu sou um judeu, eu sou um rabino, né? Igual o Aboab da Fonseca. Queria te dizer que não tem diferença nenhuma. Escrevemos no hebraico igual, as fontes que ele pesquisava e eu pesquiso são as mesmas. E agora eu pesquiso ele, óbvio. Eu fico em cima dos escritos dele. Então, o que deve ser feito? De forma concreta. Respondendo de forma concreta. Eu sei que tem um presidente da comunidade aqui na minha frente, né? No Zoom. Senhor presidente, o que tem que fazer? 3, 4 passos que eu posso falar agora de uma forma geral, né? E depois, se for a decisão, muito simples. É documentar o pedido, é registrar ao Rabinato de Israel. Você tem que investir num professor de nossa confiança, tem que abrir um conselho de rabinos sefaraditas do Brasil, com o aval da CONIB
e do Rabinato-Chefe de Israel para enviarmos uma lista de professores. Você precisa investir nesse professor e o assunto vai... Eu falo que o assunto vai andar. Eu não tenho condições de garantir que todos, não sei o número, eu não sei, mas assim que se trabalha. Se trabalha documentando, se trabalha envolvendo os órgãos corretos e se trabalha investindo em professor. Isaac Aboab da Fonseca fez isso quando pouco tempo que teve em Recife. É assim que tem que fazer. Nós temos que botar a mão na massa e fazer, vamos investir nesse caminho. Eu garanto que vocês não vão se decepcionar. E os Anusim, vocês veem que eu não uso o Bnei Anusim, e os Anusim, que estão pleiteando o que pleiteiam, contem, acima de tudo, com Deus, mas contem com todos esses líderes que estão envolvidos nesses dias, porque a sinceridade da fé é que vai abrir porta para que embaixadores verdadeiros da literatura rabínica, como o rabino Isaac Aboab da Fonseca, vai conduzir à verdade dos fatos. E cada um será reconhecido pela sua verdade, reconhecida num tribunal rabínico legitimado pelo Rabinato-Chefe de Israel. Ah, Rabino, mas como levar essa causa até o Rabinato de Israel? De que forma? Então, primeiro, desejo, para ter um desejo comunitário. Segundo, a CONIB tem que emplacar. Sugiro ter um conselho de rabinos faradi. Não sei se eu faria parte ou não, isso é uma decisão que precisa ser configurada. Certeza que eu não faria sozinho. Não é perfil rabínico tratar de assuntos de forma isolada. Não é. Quanto mais pessoas, vocês vão dizer, mais complicado fica? Pode ser. Mas quando sai, mais consolidado é. Eu ouvi na fala do presidente, do Flávio, estão preocupados com os filhos e com os netos. Mais um motivo para fazer da forma que eu falo. Conselho de Rabinos Sefaraditas, CONIB, desejo da comunidade, Rabinato-Chefe de Israel, e nós sabemos escrever. Nós sabemos escrever. E aí, escrevemos e começa-se um processo. E já vou adiantando mão. Tem que investir num professor de nossa confiança para que o assunto seja andado de forma educativa. Educativa e não impositiva e não politizada, com outros interesses. Aí é outro capítulo. Outro capítulo. Ok, Rabino, perfeito. Eu peço, Vene, desculpa ao senhor, porque eu vou utilizar novamente a expressão ortodoxa que o senhor já disse que não era adequado na sua convicção. É porque determinadas linhas judaicas aceitam conversão no Brasil. E a pergunta é, a conversão, por que é tão difícil se fazer uma conversão por meio ortodoxo? O que as comunidades ortodoxas têm feito nesse sentido? Por que no Brasil não se é permitido conversão? E mais ainda, se no Brasil não é permitido conversão, como a gente poderia resolver um problema no Brasil, de pessoas aqui no Brasil, se não é permitida a elas fazerem uma conversão pela linha ortodoxa? O que fazer? Porque a gente vê que nos Estados Unidos ou em Israel, se você quer fazer uma conversão reconhecida pelo Rabinato de Israel, por exemplo, é relativamente mais simples, leva muito menos tempo que aqui. Aqui a gente vê empecilhos. Então, a pergunta é muito nesse sentido. Sobre a conversão. É tão difícil de conseguir fazer ela pelo meio ortodoxo no Brasil, o que as comunidades ortodoxas têm feito, por que não é permitida a conversão? Porque todo mundo fala, não pode conversão, não pode conversão, não pode conversão, e pouca gente sabe por quê. No Brasil não pode, nos Estados Unidos pode, na Europa pode, e a gente fica numa situação um pouco delicada. Eu vou responder, sim. Vou responder. Eu vou dar ilustrações metafóricas, né? O Rothschild casou com uma mulher não judia, bate na porta do rabino e fala, quero converter a minha namorada. E tem uma pressão, é Rothschild. Vocês estão entendendo que mas
eu peço assim, que vocês entendam que eu usei o Rothschild só como um exemplo metafórico, tá? E aí começa uma pressão. Então, como esses casos, existem inúmeros casos de pressão para conversão. Como se o judaísmo fosse missionário. Nós não somos missionários. Nós não temos interesse de sair trazendo gente para dentro, para dentro, para dentro. Isso não é judaísmo. Desculpe. Nós temos que trazer aquele que realmente tem uma história a contar, como eu acabei de tratar na vasta literatura e ainda cortei, hein? Eu cortei os slides. Eu tinha mais coisa para mostrar. Mas não podemos. Nós estamos aqui com muita responsabilidade, tratando de um capítulo que varreu o sefaradismo de Portugal e Espanha. Varreu. E nós éramos lá pessoas dignas, pessoas que ocupavam cargos importantes dos impérios lusitano e hispano-português. Agora, começou a pressão pelos processos assimilatórios. Então, o que se decidiu no Brasil, Samuel? Atendendo à pergunta que foi feita. Para evitar a pressão dos Rothschild, que eu estou... Desculpa que ele, abençoado a memória, não tem culpa, mas eu usei esse nome para que vocês entendam a pressão de que tipo pode ser. Então, resolvemos. Né? Eu era garoto, quando os rabinos daqui do Brasil resolveram, junto com o rabinato-chefe de Israel, que as conversões não seriam feitas no Brasil para evitar as pressões frutos da assimilação. Essa é a verdade. Eu não sei por que não respondem de forma clara. Então tem uma pressão. E eu quero dizer que a pressão é forte. É forte em quantidade, em poder, em tudo que você possa imaginar. Ora, então, olha, só vamos fazer com o aval do rabinato-chefe de Israel. Esse é o nascedor da história. Eu quero dizer o seguinte, eu recebi, vocês têm aí o filme Estrela do Sertão, vocês vão me ver lá naquele filme, um pouquinho mais jovem. Por que eu apareço naquele filme? Por que eu apareço naquele filme? Porque eu já estava escrevendo, respondendo a Anita Novinsky. Eu vou escrever O Perseguido. Eu vou trazer a literatura dos rabinos. Vieram quatro na minha casa. Não aqueles 4 de São Paulo, agora acabo de me lembrar, conheci mais 4. Um, inclusive, do Ceará. E ele queria retornar. Ele queria o direito do retorno. Eu falei para ele, olha, pelo que você diz, né, não tem documentação, isso precisa passar por uma conversão. Eu quero assim... então é uma pressão. Não, mas eu falei para ele, escuta, amigo, é assim, presta atenção. Eu tô solidário à tua questão. Eu estou solidário à história. Mas você não pode me pressionar. Sabe por quê? Por quê? Porque eu mereço respeito. Assim como eu te respeito, você tem que me respeitar. Você tem que me deixar tranquilo para analisar a tua situação. Então, uma das formas que você criou aqui no Brasil é trazer o Rabinato de Israel para que os rabinos locais trabalhem com tranquilidade. Agora, eu quero dizer o seguinte, não é verdade que não é feito. Não, eu tive na minha sinagoga um caso que não tem a ver com anúncio, mas tem a ver com conversão. Vem uma pessoa, senhor presidente, Flávio, ouça essa. Aparece na minha sinagoga uma pessoa, eu diria que ele era um judeu da Etiópia, mas ele era um brasileiro. E todo mundo, né? Aí fala, rabino, o que é aquilo? É uma pessoa. Deixa que eu vou falar com ele. Desci da minha cadeira, fui lá, boa noite, seja bem-vindo. Quando acabar a reza, eu gostaria de falar com o senhor. Ah, obrigado, sorridente. Chamei ele me disse, né, quem ele era, por que ele estava numa sinagoga procurando a verdade. Depois começamos uma amizade. Ele pediu autorização para continuar vindo na sinagoga, eu autorizei. Minha diretoria questionou, provavelmente, com toda a razão, né?
que houve? Eu falei, não sei, ele está falando do fundo do coração dele, que eu vou falar com ele. Se num templo judaico eu não vou respeitar o coração da pessoa, eu vou respeitar o quê da pessoa? Deixa ele. Bom, eu me lembro que a Federação Israelita perguntou se não havia um problema de segurança. Eu falei, eu não sei, vocês podem ver isso, mas eu estou vendo o coração dessa pessoa. E aí, convidei ele a participar das minhas aulas, e ele veio. Convidei ele para começar a rezar, ele veio. E aí ele foi. Em um ano, ele foi para Israel. Em um ano e um mês, ele disse que não voltava mais para o Brasil. Em um ano e 2 meses, ele já estava casando. Ele estava convertido já. Então, todas as bases teóricas deste indivíduo era que ele não ia ser convertido nunca. E a comprovação é, porque ele tem nome, tem RG, ele tem tudo. Ele está lá. Ele, por opção dele, ele podia voltar também. Ele voltou o que ele quisesse. Isso precisa ficar claro. Não demora. O que demora é quando você pega atalho. Aí, quando você pega atalho, aí você começa, vai ali, vai aqui. Aí, olha, eu arrisco a dizer, a nossa história não merece atalho. Não deixemos atalhos virem na nossa frente. Isso é um capítulo da história sefaradi, esse é um capítulo da literatura rabínica também, da história judaica também. Precisa ter vontade política para juntar o conhecimento acadêmico com o conhecimento rabínico e respeitar essas pessoas e buscar uma solução dentro dos anais rabínicos e com documentação. É isso. É simples, não posso dizer quanto tempo leva, não sei qual é o número de pessoas, eu não sei, mas... E tem que ter um professor. Mas tem que ter um professor. Esse negócio... Nós não vamos deixar esse assunto como tabelião. Abre um cartório, faz assim, faz dali. Não, isso não é assim. E tem que ter um professor residente, local, ficar com vocês, seja no Rio Grande do Norte, seja no Ceará, eu não sei aonde, Mato Grosso, em qualquer parte do planeta. Quando se tem um professor e um aluno, se tem uma escola. Se tem um professor, um aluno e uma escola, em breve uma sinagoga. Agora, não adianta ter a sinagoga se não tiver a escola, o professor e o aluno, porque sinagoga vive do aprendizado. Se não tem aprendizado, não tem santuário. Rabino, eu vou fazer outra pergunta provocativa, certo? As comunidades Anuncim do Brasil geralmente são pobres, não têm tanto recurso para ter um moré, para ter um rabino, tudo para o processo educacional completo, como mencionado. Ademais, independente da falta de recurso dele, eles ficam nos rincões do Brasil, ficam no interior do Rio Grande do Norte, no interior da Paraíba, locais que também a gente não encontra muitos profissionais com qualificação querendo ir. E aí, como fazer? O que a gente pode fazer em relação a isso, já que não tem recurso? Desiste? Presidente da comunidade, leve o assunto para a CONIB. Se na política brasileira tem o projeto Mais Médicos, então a gente, judeus, temos que ter vergonha na cara e falar mais professores para as comunidades. A gente tem que investir nisso. Se é uma vontade, vai estar documentado e vai ser sério, ou fazemos sério ou fazemos de conta. O fazemos de conta, olha, deixa eu falar uma coisa. Eu estou falando com a sinceridade da minha alma. Lá no Peru, fizeram outros caminhos de atalho. Os peruanos em Israel estão sofrendo. Não pode fazer isso, gente. Não pode. Nós temos que ter responsabilidade com o povo judeu. Rabinato, chefe de Israel. Ok. Rabino, eu tenho uma pergunta um pouco mais conceitual. Para o senhor, Anuncim, o Bnei Anuncim, é o quê? É uma autodeclaração? Tem que ser comprovado com árvore genealógica? Tem que ser comprovado por costumes familiares? Como separar quem é quem?
adicionando a pergunta, se a solução é conversão, o que diferencia o Bnei Anussim do não-judeu? Entendeu? Sob ponto de vista alárquico, Anussim, Bnei Anussim, já falei que esse termo é moderno, Anussim é conversão. Ponto. O que diferencia? Diferencia é a justiça celestial que se faz com as almas do passado. Rabino Isaac Abuá Fonseca está com a sua alma assistindo a gente. Rabino Moshe de Aguilar está assistindo a gente. E os falecidos de lá atrás estão vibrando. Finalmente estão falando coisa com coisa. Finalmente. Gente, a pesquisa histórica revelou um fato. Vamos aplaudir os historiadores. É um fato. Fato. E a literatura rabínica comprovou, dizendo o que é preciso fazer. E a história não muito distante de Portugal comprovou o caminho. Gente, para que estamos inventando a roda? Para quê? Não estou entendendo. Queremos atalhos? Produziremos a história dos peruanos em Israel que estão sofrendo. Para que isso, gente? Para quê? Aí vai para o Supremo Tribunal da Justiça em Israel e debate para lá, debate para cá. Para que fazer as pessoas sofrerem? Se as pessoas não têm dinheiro, então cabe à comunidade se fazer uma mobilização, projeto mais professores para todas as regiões onde julgarmos que precisa ter professores. Acabou. E precisamos mandar professores qualificados. É aí que vai estar o segredo do sucesso para a história daquelas almas que passaram para as almas que vão vir. Ok, Rabino, eu gostei muito do seu comentário sobre justiça celestial. Realmente é tocante a Kavaná, que eu vejo alguns anuncitas rezando, é uma coisa fantástica. Rabino, fazendo uma outra pergunta. Esse conselho sefaradita que o senhor mencionou, como ele seria, como ele funcionaria? E o que hoje, quem pratica o judaísmo, porque o Anussim ele não se identifica com outra fé e ele pratica o judaísmo, certo? Sejam eles aceitos ou não por determinados grupos. E o que eles devem fazer hoje? Eles devem esperar um possível conselho, para esperar uma possível permissão, para esperar alguma possível coisa e esperar a vida passar? Ou o que eles devem fazer de concreto? Como eles devem agir? Como eles devem se mover? Porque o que a gente encontra por aí são muitas pessoas dando conselhos levianos ou que levam a atalhos, às vezes, até desastrosos. Então, seria muito bom, além de falar do Conselho Sefaradi, falar o que aquela pessoa interessada pode fazer hoje, enquanto esses processos todos não andam, se é que vão andar um dia. Olha, eu acho que cada comunidade tem a sua federação. Vamos dar passos concretos. O presidente da federação, por exemplo, aqui está presente o Flávio Hebron. Então, se ele tem Anussim na região toda do Rio Grande do Norte, então, que ele encaminhe isso para a CUNIB. E aí, a CUNIB decida, porque a CUNIB precisa decidir também. Eu estou aqui como um convidado, né? E eu estou expondo as minhas ideias, que já expus a eles também. Agora, o que tem que fazer? Vontade política do presidente da comunidade, vontade política da CUNIB. Qual é o atalho que eles querem? Eu estou fora. Eu de atalho estou fora. Não só que eu estou fora, eu estou contra. Porque não é isso que a história dos Faradim merece. A história dos Faradim em todas as partes do mundo é consultando o Rabinato-chefe de Israel. Portugal não inventou a roda, porque assim se fazia no Marrocos, na Argélia, na Turquia. Nós temos que seguir o sefaradismo. Consulta ao Rabinato-chefe de Israel. E aí, o Rio Grande do Norte resolve. Se tem comunidade israelita do Ceará, então, que a comunidade israelita do Ceará faça o mesmo.
A CONIB é a centralizadora, a guarda, ela é a instituição máxima da nossa comunidade. Tá? Eu não posso entrar no Rio Grande do Norte, em Natal, se eu não tiver uma autorização do presidente. Eu posso entrar para passear, como eu fui. Aliás, presidente, eu fui lá, eu esqueci o nome, presidente, eu fui lá com a minha esposa, tinha um lugar lá que compra coisas típicas, né? E aí eu via lojas El Shaddai, e aí eu fui conversar com um rapaz da loja, né? Por curiosidade intelectual, a loja El Shaddai, né? Falei, boa noite, boa noite. O que você quer comprar? Isso aqui. Não, não quero comprar. Quem compra é minha esposa. Eu só pago. Mas eu queria entender o nome da tua loja. E aí comecei a conversar com a pessoa, etc. Então, é assim, se tem vontade política, o Flávio, do Rio Grande do Norte, resolve. Ele já está me ouvindo. O caminho é esse. Se ele quiser outro caminho, é atalho. Eu só, como um amigo comprometido de alma e intelectualidade com o assunto, cuidado com os atalhos. O sofrimento vai na frente, vai depois. Para que isso? Faz direito. Vamos fazer direito. Né? A responsabilidade disso é muito grande. E eu também não gosto da ideia dos anuncim terem um lugar, a sinagoga é outro. Está certo, é anuncim, sinagoga. Parar de usar esse negócio de anunciar, anuncim, porque anuncim é judeu ou não é judeu? Vamos resolver esse assunto e acaba com esse... No passado, a gente faz histórico isso. O Rio Grande do Norte, no ano tal, fez isso, assunto encerrado. Eu conheço judeus de Belmonte que estão hoje em Jerusalém. Acaso eu chamo ele de Anus? Ele é um Yerushalmi, ele é um Tel Aviv, ele é de Eilat. E os que estão lá em Belmonte, eu falei para eles, fui lá na sinagoga, né? Eu falei, você, eu sou Anus, para de falar que você é Anus, rapaz, você é Yudi, acabou, halas. Você toda hora ficar com esse negócio. Isso aí é um capítulo da história que precisa resolver, para sim ou para não. Então, eu não posso prometer, né, que é um processo fácil, é um processo que vai ganhar. Todo mundo vai ganhar agora o passaporte e tal. Até mesmo porque isso precisa ser feito com muito cuidado, mas com muita seriedade e muito respeito. Excelente, Rabino. Muito boa resposta. Vou fazer aqui uma pergunta até contextualizando. Essa semana em Israel, uma grande discussão sobre o tema das conversões. E lá, os ortodoxos em Israel dizem que não aceitam as conversões coletivas e principalmente não aceitam as conversões massorti, mas apenas as conversões individuais. E estão querendo, inclusive, vetar o direito de aliar daqueles que fazem conversões coletivas. Como ficaria, pela visão ortodoxa, os anuncim que eles são um coletivo? Por exemplo, se eu trabalho numa comunidade, aí eu vou pegar e vou fazer como? Invariavelmente, se eles começaram um processo juntos, eles devem chegar ao final, lógico, cada um no seu ritmo, juntos ao final. E aí? Eles vão ser tratados como coletivo e depois vão receber desculpa a expressão, vão receber porrada da própria ortodoxia? A minha pergunta é muito mais porque, às vezes, as pessoas se dedicam, procuram o caminho certo e, quando chegam ao final de tudo, recebem outra porta. Por isso a minha pergunta. Por isso que tem que fazer, por isso tem que ter mais pessoas, tem que documentar direito, pessoas com autoridade para o tema. O Rabinato-chefe de Israel tem que estar envolvido, porque se o Rabinato-chefe de Israel está envolvido, não vai ter problema com os de Belmonte, se quiserem fazer aliar ou se quiserem permanecer em Portugal. Agora, se a gente quiser ir por outros caminhos, vai ter problema. Estou avisando, vai ter problema. Agora, me permita esclarecer também uma questão que eu estudo a matéria. Conversão no Shulchan Aruch, no Talmud, é sempre individual, nunca foi coletivo. Não se conversa, porque aí mistura com missionarismo. Então, nós temos que tomar cuidado, porque o Shulchan Aruch fala Ger haba lidgayer. Ger haba lidgayer. Shulchan Aruch, a Gemara, em todos os lugares, em todas as literaturas, Ger sheba lidgayer. O convertido, olha a linguagem, o convertido que quer se converter. Mas porque você não falou Goi haba lidgayer? Não, porque se ele já está vindo, alguma coisa é. Se ele já está vindo, alguma coisa ele tem.
se ele já está vindo. Mas o tratamento é individual. O que se fala hoje, e é por isso que tem que tomar cuidado com os atalhos. Comunidades emergentes. Não vai passar. Esse assunto é polêmico em Israel. Não vai passar. Não vão por esse caminho. Já vou avisando. Vai dar dor, vai dar frustração. Não vão por esse caminho. Vão para o caminho. Imaginem, todos que estão me ouvindo, Rabino Isaac Abuab da Fonseca está aqui. Rabino Moshe de Aguilar está aqui. O que eles iam falar para vocês? Iam falar para vocês, ouça a voz rabínica. Tenham paciência. E se vocês tiveram frustração com alguns que passaram na frente de vocês e não deu certo, lamento com toda a profundeza da alma e não farei julgamento de nenhum colega meu. Não é do meu perfil ficar falando dos outros. Eu apenas sugiro. Rabinato Chefe de Israel, lá em Belmonte, foi tratado em grupo? Foi, mas a conversão foi individual. Como é que é feito isso? Deixa o Rabinato Chefe de Israel orientar os rabinos locais, deixa isso passar na vontade política da federação da tal cidade, a CONIB precisa ajudar, precisa ter projeto mais professores, e nós vamos cuidar para que não tenha isso aí que você está falando, Samuel, essa frustração. Faz tudo, chega lá, não pode isso, aquilo, tal. Pois é, se eu pudesse avisar os peruanos, eu avisava, mas não me deixam. Né? Querem green card. Mas para que isso, gente? Aí não se faz justiça celestial. Isso não é justiça celestial. Rabino Isaac Abuab da Fonseca não aprova esse tipo de coisa. Não aprova. E eu falo isso com toda tranquilidade e falo em qualquer fórum. Em qualquer fórum. Tá bom, Rabino. Rabino, só registrando aqui que o antigo rabino de Belmonte, Avraham Elbaz, mandou um abraço e disse que está acompanhando a gente, admirando a sua palestra. E, se o senhor me permite, eu vou fazer uma nova provocação. Se eu estiver provocando demais, me fala que eu paro. Já disse que as páginas do Talmud estão repletas de provocações. Então pronto. O senhor falou que a CONIB deveria, se eu acompanhei certo o raciocínio, certo? Que a CONIB deveria procurar os rabinos sefaraditas, para os rabinos sefaraditas formarem um conselho e procurarem o rabinato de Israel. Eu pergunto, por que não os rabinos sefaraditas não procuram a CONIB para procurar uma solução? Por que o processo não pode ser invertido? Porque é assim, eu vou explicar. Que direito tenho eu de me meter em Natal? Eu não tenho direito nenhum. Mesmo que o Flávio me convide, eu vou falar, Flávio, vamos fazer a coisa certinha? Faz o seguinte, vamos lá, vamos marcar uma reunião na CONIB, tal. Eu não tenho isso. Esse conselho de rabinos Faradi não existe. Mas eu posso montar. Eu pegaria um rabino em São Paulo, mais um, pegaria mais 2 no Rio, pegaria um em Belém. Eu faria. Eu conheço todos eles. Eu conheço o Rabino Ashkenazi também, tá? Mas é uma questão só porque os faradim conhecem a matéria, gente. Pinto Neto fala com o Abuab da Fonseca. A gente conhece esse tema. Não dá para trazer um que tal... não está entendendo direito. Não está entendendo do que se trata. Aí, CONIB, presidente Flávio, eu estou usando ele, né? Nem sei se ele está bravo, né? Que eu estou usando ele tanto, né? Mas o presidente Flávio, a CONIB, estou à disposição para ajudar. Estou à disposição, porque se eu já vim aqui, Deus me mandou. Se Deus me mandou, vai falar assim, bonitinho, você foi lá só para dar aula, deixou o abacaxi e foi embora. Não faço isso, não é do meu perfil. Não é do meu perfil. Eu vou ajudar, tá? Agora, eu nunca assumiria uma responsabilidade sozinha, tá? Porque não é o meu perfil. Aliás, não deveria ser perfil de rabino nenhum fazer isso. Por quê? Porque em respeito à história dos Anusim, em respeito à justiça celestial, não se brinca com esse tema. Esse tema ele tem uma responsabilidade histórica e precisamos documentar. Né? Precisamos documentar isso. Precisamos escrever. Vai pergunta, vem resposta. Foi assim que nasceu uma das principais literaturas judaicas, que é a responsa. Sheilot utshuvot. Sheilot utshuvot. Imagina a contribuição de você, Flávio, você, Samuel,
יהודים יאיר נטל פנו שאלה לרבנות הראשית לישראל בשנת tal. É assim que vamos fazer história em respeito àquelas pessoas. Aproveitando para complementar a sua fala, o rabino que era de Belmonte, o Avraham Elbaz, ele mandou uma mensagem falando isso. Muito bom que o rabino falou, porque o mais difícil não é o guior, o mais difícil é a manutenção da comunidade num processo educacional contínuo, que às vezes falta. Então, a gente tem alguém com experiência, porque trabalhou numa comunidade que é um case histórico, que é a comunidade de Belmonte, manifestando apoio ao que o senhor falou, certo? Eu queria só mandar para ele, por favor, falou quem conhece o assunto, que fez acontecer. Falou quem conhece o assunto. Não podemos transformar isso, né, num cartório. Gente, não é isso. Judaísmo não é cartório. Dá a carta, me reconhece. Eu preciso viajar, eu preciso ir para Israel. Tá bom, vai acontecer a chave dos peruanos de novo. Não podemos. Vamos parar com isso. Aproveitando, o próprio Avraham, ele faz uma pergunta aqui. Tudo bem, o caso de Belmonte pode até ser uma saída, mas a própria Rabanut parece que não tem muito interesse em replicar esse modelo de Belmonte que deu certo. Ele faz esse comentário. E aí, continuamente, que eu sei que está totalmente correlato com isso, me perguntaram qual era a opinião do senhor sobre a Shavei Israel, que trabalha com essa questão no mundo. Olha, eu particularmente, eu só conheço o Rabinato-Chefe de Israel. Quando começa a vir instituição Shavei Israel, tem um Instituto de Herzliya, Olha, uma coisa é produzir artigos. Outra coisa é resolver questões do mundo da Halachá. Aqui é Rabinato-Chefe de Israel. Sempre. Se o Rabinato-Chefe de Israel, hoje, tem uma visão específica, nós vamos debater com eles. Quando ele vê que os rabinos que estão debatendo são rabinos que estão autorizados a mandar carta, receber, eles têm que confiar nos rabinos que estão na cidade. Então, eles procuram saber. É como você é advogado, Samuel. Tem OAB, não tem? Então, dá uma olhada nos advogados como andam, né? Agora, se o advogado tal, às vezes o OAB fala, epa, quem é esse aqui? Esse aqui, não fez honra à atuação. Então, o Rabinato-Chefe de Israel, no meu entendimento, né, e eu não deixo essas questões, né? É uma organização política. Não é verdade. Não é verdade. É uma organização séria. Eu conheço os rabinos de lá desde a época do Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Libraha. Tudo homem sério, erudição máxima. Mas vamos documentar, Samuel. Não tem. Você é advogado. Tem que saber escrever. Tem que saber pleitear. E saber fazer. E a gente tem que ter o nosso... O X da questão é a vontade do presidente da comunidade. A CONIB precisa decidir para onde vai. Ela precisa decidir. E terceiro, precisamos fazer esse conselho rabínico, porque eu não assumiria, olha, o Flávio está aqui me ouvindo, eu não assumiria sozinho. Eu posso conhecer o assunto, mas eu quero rabinos mais velhos do que eu, mais jovens do que eu. É uma beleza quando você tem um colegiado em respeito à história dessa comunidade esfaradita que foi perseguida, e em respeito aos nossos sadiquim, aos nossos grandes rabinos, que eles são as nossas luzes, e não procurar outros caminhos. Vai funcionar o Rabinato-Chefe de Israel, vai perguntar, vai questionar, e os rabinos vão documentar. Agora, para alguns casos vai ser sim, para alguns nós temos que saber lidar com isso, né? Temos que saber lidar com isso. Às vezes o juiz dá ganho de causa, às vezes não dá. A gente tem que saber lidar com isso, né? Por isso que a pressão ela não é benéfica. A pressão não é benéfica. Nós vamos trabalhar, não sob pressão. Porque se pressionar, não é bom. Eu quero dizer uma coisa. Meller, capítulo do Tanar. Capítulo do Tanar.
Megillah Ruth. E todo mundo usa a Ruth como um exemplo da conversão. Mas o pessoal esquece que a Ruth tinha se convertido primeiro e casou com Mahlon, filho de Elimelech, e a irmã dela, Orpá, casou com Cleon. E já tinham convertidos. Depois eles saíram de Israel, já convertidos. E, em determinado momento, morreu o marido de uma, morreu o marido de outra, morreu o pai, Elimelech. Naomi volta. E aí quer saber das noras convertidas. E aí? Vocês querem voltar comigo? Não, fica aí e tal. Daí se aprende no Shulchan Aruch, né, que quando uma pessoa quer se converter, o Bedin vai, né, faz parte do processo educativo. Gente, a Ruth teve que refazer a conversão. Sabe por quê? Da Ruth saiu o rei Davi, mas da outra convertida, Orpá, saiu Golias. Tem conversão que vai dar certo, porque vai trazer Davi ao mundo, e tem conversão que vai trazer Golias, meu amigo. Então, a jurisprudência rabínica não adianta ser movida por pressão. Nós temos documentos e mais documentos para lidar com isso, e quanto mais pressiona é ruim, não é bom. O juiz não pode tomar decisão por pressão. Ele tem que tomar uma posição pela leitura da comunidade. Queremos ouvir o presidente da comunidade, como ele entende, o que ele fala. Entendi. Tá, ok. Eu posso conversar com 2, 3 dessas pessoas? Deixa eu entender um pouco. Ah, pois não. Tá bom, então vamos lá. A Conib decidiu qual vai ser o caminho? Tá. Ah, tá bom. Muito bem. Rabinato de Israel, olha, eu estive lá, eu vou fazer um conselho rabínico, a Conib me outorgou essa possibilidade. Sim, não sei o que eles vão decidir. Vamos fazer um conselho de rabino Sfaradim. Olha, Rabinato de Israel, eu sugiro o nome A, B em São Paulo, C, D no Rio, E, F de Belém, e por aí vamos. O que o senhor acha, rabino-chefe? Podemos? Ele vai verificar os rabinos. Excelente. Toque para frente. Presidente Flávio, precisamos investir num professor. Como é que fazemos? Tem recurso. Conib, precisa ajudar lá a turma. Escuta, a gente vai trabalhar assunto como? Ou a gente quer fazer cartório. Aí eu estou fora. Cartório eu estou fora. Tá bom. Rabino, o professor Marcelo Vieira, que é historiador da Universidade de Brasília e do Yad Vashem também, ele faz uma pergunta mais de cunho acadêmico, que é: o senhor indicaria algum livro para conhecer melhor a história da comunidade de Belmonte, Portugal? Ai, minha memória agora. Olha, me cobra e eu vou dar a indicação para a leitura, sim. Sim, eu vou dar, mas eu agora, de memória, me foge. Tá ok. Marcelo, eu peço logo para você entrar em contato com o nosso e-mail institucional que tem na página do Centro Israelita do Rio Grande do Norte, que aí a gente pode lhe responder com a indicação do livro, tá bom? Uma outra dúvida, Rabino. O senhor falou em 2 tipos de conversões na sua apresentação, certo? Alguma delas seria semelhante à conversão por dúvida? Eu acho que Não, o que eu apresentei nos meus slides foi o seguinte. Existe uma pesquisa nos Estados Unidos, né, onde ficou demonstrado que existe conversão por convicção e convicção por acomodação. Convicção é aquele que realmente ele vem e fala: não, eu quero o judaísmo, eu quero isso, eu quero... Bom. E a acomodação é aquela história que eu usei lá atrás, do Rothschild, né, que o comandante, eu preciso acertar isso aí, não, isso é uma acomodação. Isso está catalogado nos Estados Unidos. E em Israel, tem 2 tipos também de pesquisa, 2 tipos de conversão. Né? Pesquisa lá foi feita também, apontando, né, que, ora, ou você tem uma conversão, né, emuni, de emuná, na fé, ou por outros interesses. Hoje, gente, o Shulchan Aruch, o Talmud, quando tratava da conversão, Rabi Yosef Karo também foi vítima da Inquisição.
O Talmud era vítima da perseguição romana. Quando eles viam um convertido, eles olhavam para ele: você quer ser judeu mesmo? Saiba que você é um povo perseguido, um povo e tal. Mas hoje em dia, você quer ser judeu? Estado de Israel, bomba, high-tech, isso, aquilo, mercado de trabalho. Mudou a fala. Então, a pesquisa aponta que há outros interesses. Por outro lado, existe a pesquisa que mostra aquele que quer de fato a fé. Como fazer? Então, eu pergunto para vocês: não podem subestimar a capacidade do juiz. Não pode subestimar a capacidade de um rabino. Fazer leitura de responsabilidade, de consciência. Veja, todo mundo conhece aquele Talmud? E só me perdoe, eu preciso pedir mil desculpas ao presidente, estou invadindo o horário, viu, presidente? Eu estou me sentindo muito à vontade, né? Ficaria mais à vontade na presença de você lá em Natal, que é bonita a cidade, viu? Parabéns lá, é gostoso. Só se depois a gente for para as dunas de Genipabu e para Pipa. Não, olha aí, eu vou. Então o convertido foi ao Shammai e disse assim: eu quero ser judeu na condição de você me ensinar a Torá enquanto eu fico de pé com um pé só. Aí o Shammai fala: sai, pô, brincadeira. Aí o Hillel recebeu o mesmo. Falou: eu quero me converter e você me ensina enquanto eu fico de um pé só. Converteu, recebeu ele. Pergunta o Talmud: ué, mas como pode ser? Responde o Talmud: não tem certo e errado. Shammai acertou, Hillel acertou. Shammai acertou porque quis mostrar a conversão é uma coisa séria. Existem pré-requisitos, meu amigo. Não dá para você virar judeu com um pé só. Hillel acertou. Por quê? Porque conversão não dá para acertar na hora. É um processo. Eu preciso continuar dando aula para ele. Eu preciso continuar com vínculo. Ele precisa frequentar a sinagoga. Ele precisa entrar na comunidade. Não pode ficar a comunidade dos Anuncim, comunidade dali. O que é isso? É uma coisa só. Mas aí o olho do Beit Din. Mas não adianta trazer Beit Din importado que desce de helicóptero para cá e depois sobe o helicóptero e voa para lá. Não, Beit Din tem que ser rabinos de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belém, dos lugares mais próximos que temos. Isso vai mexer com as comunidades. E se é para mexer direito. Para mexer direito, com responsabilidade. Documentação. Rabinato Chefe de Israel. É assim que tem que fazer. Então, o que aconteceu com o Hillel e Shammai? Assim, outro convertido, diz o Talmud, queria ser sumo sacerdote. Kohen Gadol, mas é de pai para filho, cara. Como é que você quer se converter e ser Kohen Gadol? Shammai mandou ele para fora. Chegou no Hillel, converteu. Aí não entenderam nada. Hillel, mata o Sé, Habibi, mata o Sé. Ele não vai ser Kohen Gadol nunca. Ele vai ter aula, ele vai perceber que ele pediu, não faz sentido. Quem tem razão? Os dois. Shammai falou: tem pré-requisitos, está certo. E o Hillel falou: é um processo, ele está falando isso agora. Depois ele vai entender que não é isso. Rabino Sami Pinto, você vai ser Shammai ou Hillel? Não sei. Para alguns eu vou ser Shammai, para alguns Hillel. Essa é a jurisprudência. Não adianta pressionar. Mas eu garanto a vocês, se o processo for desenhado da forma que falo, eu não tenho dúvida nenhuma que vocês farão história e farão justiça celestial. É em respeito às pessoas. Rabino, a gente até passou do horário, mas já que o senhor deu essa licença poética para a gente continuar mais um pouquinho, eu vou fazer mais uma pergunta, que foi uma pergunta do chat muito interessante, já que o senhor fez a analogia com o direito. Se ninguém peticiona ao juiz, ele não decide. Quem vai peticionar a favor dos Anuncim, dos descendentes, dos forçados? Presidente Flávio, eu estou usando ele só como uma ilustração, Conib e esses rabinos que vai ser formados
caso prevaleça essa ideia, ouvindo principalmente a autoridade máxima da comunidade e o professor que estará lá. É assim que nós vamos, Peter. Eu vou escrever. Eu não vou escrever nada que não seja de acordo com o presidente da própria comunidade. Né? É óbvio. Eu não tenho esse... vou me meter aí, vou entrar aí. A casa não é minha. Né? Deus otorgou ele ser responsável. Então, ele merece o meu cavalo. Ao contrário, eu não mexo uma... Aliás, ou a CONIB autoriza ou a gente não faz nada também, porque a gente precisa ter uma organização comunitária. Né? Não pode cada um fazer o que quer. Vamos lá! Não. Mal estou dando conta da minha casa, que minha esposa você não conhece, hein? Minha esposa sabe? Então, e assim é no diálogo das autoridades. Então, tem que ouvir o presidente da comunidade, tem que ouvir a CONIB, tem que encabeçar. Aí nós temos que, se gostaram da ideia, vamos ir por esse caminho, tem que ter verba, projeto, mais professores. Temos que ter, vamos viabilizar, calma, vamos ver o Rabinato de Israel o que diz, respeitar todos os processos para não ter frustração na frente, não ter briga, discussão. Quem vai fazer isso? Eu. Pronto. Eu não fujo à regra, não. Mas eu não vou assinar sozinho. Vou fazer os meus amigos rabinos escreverem. Fica diferente. Aí o rabinato vai decidir. Se precisa todo mundo ir para Israel? Precisa 10 ir para Israel? Israel vai autorizar a gente a fazer? Eu não sei. Em Belmonte foi uma forma, aqui pode ser outra forma. Não sabemos. Calma. Mas quando os rabinos assumem, a CONIB está junto, o presidente da federação recebeu o mandato de Deus, está falando, tal. A gente foi entrevistar alguns, tem um professor lá, muda tudo, documenta-se diferente, e deixamos o rabinato, chefe de Israel, resolver. E saibamos lidar com 5, não. Eu, na minha vida, né, eu não sei falar só sim, apesar que o sim tem 3 letras, mas queria dizer que o não também tem 3 letras. Então, assim, tem sim, tem não. Não pode, não. É só sim. Tudo pode, dá um jeito. Não. Em memória do Rabino Isaac Abó da Fonseca, esse não é meu perfil. Samuel Pinto Neto e Isaac Abó da Fonseca vão estudar as mesmas fontes. Ok, Rabino. Devido ao adiantado da hora, infelizmente, a gente vai ter que encerrar nosso bate-papo, então já vou caminhando aqui para o final, fazer só uma consideração. Muito se fala dos meninos, sim, sempre se falam da conversão de Ruth, e na verdade, como a gente estava até discutindo num grupo que eu tenho, eles se assemelham muito com a história de Esther, porque a Esther ficou no castelo do rei, presa, praticando o judaísmo de forma escondida, praticando os seus mandamentos, praticando as suas mitzvot. Então, eu acho que o Beneno, sim, a meu ver, ele é um retrato muito semelhante ao de Esther, que se manteve trancado, praticando o judaísmo com kavaná, com coração, com muita força, mesmo que isso fosse proibido. Tá? Apenas para esclarecer o público, o meu debate aqui com o Rabino Sami Pinto pode ter parecido de alguma forma acalorado, mas de forma alguma eu tenho um respeito e uma admiração imensa pelo Rabino Sami Pinto, aprendo muito com ele constantemente, é uma pessoa, um intelectual muito de alto nível, um rabino de altíssimo nível, um rabino muito corajoso, porque são poucos os rabinos da linha ortodoxa, me desculpa, Rabino, que tem coragem de vir a público, de fazer um vídeo ao vivo na internet, falando sobre temas muito polêmicos, que ainda tem um receio da comunidade judaica muito grande, vamos ser sinceros, de abordar. Então, são pouquíssimas pessoas que têm a coragem de vir aqui e falar o que ele falou, e pouquíssimas pessoas no Brasil, pouquíssimos rabinos, têm o preparo intelectual e o estudo de causa que ele tem. Então, eu queria agradecer muito a presença do Rabino Sami Pinto aqui, por estar com a gente quase 1h40, 1h50, respondendo a diversas perguntas, a diversas provocações, a diversas pancadas, por que não dizer, faz parte do debate, ele foi da academia, então ele está acostumado com esse tipo de troca. Então, eu queria
dizer que foi um prazer mediar a sua palestra. Fico muito feliz com o resultado e com a sinceridade que você abordou o tema de uma forma corajosa. Como eu disse, poucos se dispõem a fazer isso que o senhor está fazendo e se expor a debate, se expor a crítica. Gostaria de agradecer aos nossos espectadores que chegaram a 180 simultâneos, certo? Aqui, acompanhando o senhor, o nosso chat está muito difícil de acompanhar, de tantas perguntas. Peço desculpa às perguntas que eu não pude responder, tá bom? Que eu não pude perguntar, desculpa. Algumas pessoas são conhecidas. Por favor, me mandem essas perguntas por WhatsApp que eu vou encaminhar para o Rabino. Pode ser assim, Rabino? Com o maior prazer. Com o maior prazer. Com o maior prazer. Aproveito para registrar que o presidente da Federação Israelita de São Paulo, o Luiz Kignel, ele fez questão de vir aqui parabenizar o senhor pela sua exposição e pela sua coragem e falar que é muito importante saber o caminho certo, porque senão a gente vai para lugares errados. E, no mais, eu queria agradecer muito ao senhor, parabenizar pela excelente explanação e pela paciência conosco em responder tantas perguntas e até mesmo pelas reuniões preliminares ao evento. Flávio, o senhor quer fazer alguma consideração? O senhor eu não conheço ainda, mas... Rabino, é com muita alegria, com muita gratidão que nós lhe temos, né, de ter aqui, durante esses minutos todos, ter nos trazido tanta sabedoria, tanta alegria de coração e de espírito, né? E fica a certeza que hoje o senhor fez história no judaísmo brasileiro e na história dos judeus que ainda precisam ser oficializados, né? Mas que são de coração e de espírito, já retornaram a casa há 40 anos. Então, vamos pensar, estudar em cada palavra que aqui foi dita, foi pronunciada, e vamos pensar em encontrar o caminho, né? Eu lhe agradeço do fundo do coração e espero ter o senhor o mais breve possível, assim que, obviamente, a pandemia permita, né? Assim que nós tivermos uma vacina e possamos viajar com tranquilidade, tê-lo aqui conosco em Natal. Vamos aprofundar o debate, vamos aprofundar as conversas, a amizade, a ligação, né? É fundamental tudo isso. Então, meu muito obrigado e muito grato, Rabino. O Nivaldo, com você agora, meu querido. Rabino, muito obrigado pelas palavras. É sempre muito bom quando a gente tem um Rabino, uma pessoa se colocar com a devida compaixão e reverência diante do Devarim 4:29. Não é comum, infelizmente, mas é excepcional. É um bálsamo quando a gente tem uma pessoa se portar diante desse versículo com a devida compaixão e reverência, como o senhor fez agora. Então, eu agradeço em nome de todos. Lembrando a todos que amanhã ainda teremos mais eventos, certo? Nosso seminário, às 14h, a gente vai ter uma programação cultural com o musicista que é israelense e brasileiro. Ele vai falar com a gente um pouco, vai fazer uma apresentação cultural. Esse foi um presente da Embaixada Israelense para o nosso evento. E agradeço a audiência de todos e eu passo a palavra para o Rabino Sami Pinto para as considerações finais. E, mais uma vez, eu queria registrar aqui o meu agradecimento ao Rabino por estar aqui com a gente, por responder todas as perguntas, mesmo que as respostas às vezes não tenham agradado a um ou outro, faz parte do processo que ele busca emeta a verdade
dentro daquilo que ele estuda, daquilo que ele acredita. Então, Rabino, muito obrigado mais uma vez. Eu passo a palavra ao senhor para as considerações finais e depois a gente encerra aqui, tá bom, Rabino? Eu queria agradecer as palavras calorosas que eu ouvi do presidente Flávio Hebron, suas, Samuel Gabay, judeu marroquino, que fala com o coração. Nivaldo, prazer conhecê-lo. Obrigado pela reverência e a citação do Dvarim, capítulo 4. Eu vou dormir feliz. Vou dormir feliz porque, se vocês gostaram, saibam que essa é a Torá. E a minha responsabilidade é de vocês gostarem da Torá. E o meu dever é unir o povo à Torá. É unir o povo de Israel à galeria dos grandes rabinos. Rabino Isaac Abad da Fonseca foi um grande erudito. E outros, como Abravanel. E eu queria dizer a todos os que estão nos ouvindo, e nos vendo ou ouvindo, confiem em Deus. Confiem na Torá. Abravanel tinha razão. O Bicastei me chama. Deus vai buscar vocês. Precisa ter sinceridade, precisa ter espiritualidade, e pelo movimento que vocês estão fazendo e pela seriedade, nenhum presidente de comunidade é eleito se Deus não autoriza. E Deus autoriza aqueles para fazer o que tem que ser feito em nome da história do povo de Israel. Oxalá que o povo de Israel saiba valorizar a sua própria literatura e que saiba tomar as decisões inspiradas pela Sagrada Torá. A Torá não foi dada apenas para mandar beijinhos para ela. A Torá foi dada para ajudar na tomada das decisões. Que Deus fique com vocês. Obrigado de coração mesmo, de eu poder ter tido essa oportunidade de trazer e citar tantos sadiquim, tantos eruditos da nossa literatura. Prazer em conhecer Flávio, Samuel, Nivaldo, e Deus, o bom Deus vai cuidar desta questão de forma sincera, honesta, e o Rabinato-chefe de Israel estará tão próximo de vocês que vocês ganharão intimidade com os grandes eruditos. Quando vocês ganharem intimidade com os grandes eruditos, vocês vão perceber que valeu a pena a luta que está sendo feita. Fiquem com Deus, boa noite e muito obrigado, e desejo já a todos Shana Tová, Vorechet, e que em breve possamos estar juntos. Se eu não chegar em Natal, encontro vocês em Jerusalém. Amém. Hazak Baruch, Rabino. Só para o registro final, o antigo Rabino de Belmonte, ele indicou um livro, O Judaísmo em Belmonte, no Tempo da Inquisição, do Jorge Martins, tá certo? Com isso, eu encerro a nossa transmissão. Até amanhã, 14h. Agradecimento a todos os presentes, agradecimento ao nosso convidado, Rabino Sami Pinto, e até lá.